significa a expressão Talmud? O que quer dizer Talmud? Talmud quer dizer discípulo, aprendiz. Era uma terminologia hebraica utilizada pelos rabinos, não é? Para aqueles que o acompanhavam. No contexto hebraico, nós já até falamos isso, havia, depois daquele aprendizado desenvolvido no lar, o aprendizado que era desenvolvido aos pés de um rabino, que era com o jovem a partir dos 14 anos, não é? E então, com isto, nós vamos ter surgindo a expressão Talmud, que era como os rabinos chamavam esses jovens que eram seus aprendizes. Muito bem, vamos falar a pedido sobre fenomenologia do espírito. Fenomenologia do espírito. Muito bem, quando tratamos desta magnífica obra do Friedrich Hegel, né? Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que em 1807 ele publica essa obra, e essa obra ela traz à luz uma das mais consagradas obras do idealismo alemão, e que vai tratar sobre a fenomenologia, que é a ciência que estuda o fenômeno, e a ciência também que estuda, enquanto ciência que estuda o fenômeno, a ciência que estuda a formação da consciência. Então, o fenômeno seria esta justamente construção e formação do consciente do ser, né? Então, rememorarmos e falarmos sobre esse livro é estar falando de uma obra que já completa 200 anos ou mais, não é? 1807, muito mais. Podemos colocar aí já quase 300 anos, ou indo para 400, né? Que ela vai influenciar, não é? 1807 para 2024, 217 anos. 217 anos. Então ela vai influenciar todo um contexto filosófico, certo? A partir de uma proposta de descrever a ação e intervenção do espírito no ser, não é? Na língua alemã, inclusive, o verbo, vamos dizer aqui, herminen, tá? Significa duas coisas. Ao mesmo tempo, é o adentrar em si o espírito, então seria um adentrar, primeiramente, e segundo, seria um relembrar do que ele realiza, estando em si, consigo e dentro de si. Então, a deusa inspiradora da memória era chamada pelos gregos Mêmonise, tá? Mêmonise. E ela parecia conduzir com até uma mão segura essa viagem de descobrimento que o Wilhelm Friedrich Hegel fala, tá? Então nós vamos chamar isso de fenomenologia do espírito. A palavra fenomenologia, que justamente ela traz todo um sentido fenomênico de formação, de construção, de ir além do ser, tratando da construção da consciência do ser, ela se educa continuamente, não é? Na proposta da fenomênica, de que a consciência é educada continuamente em dos seus agir e intervires de contato com o interior e o exterior do ser. Tá? Então, dentro dessa proposta que nós vamos ver surgir também uma outra questão muito importante, que é como que ele trabalha a ação do espírito individual, do saber absoluto, ou seja, a totalidade em que se pode apurar a sucessão de formas
que o espírito assume, e o adjetivo este, absoluto, ele podemos dizer que não significa que possamos saber tudo, tá? E Wilhelm Hengel, Frederic Wilhelm Hengel, não está propondo isso. Mas ele quer dizer apenas mais, de uma forma, vamos dizer assim, modesta, simples, coloquial, que tudo que sabemos faz parte de um sistema organizado no qual a totalidade indica ao saber que parece aqui e ali ao sabor dos acontecimentos históricos. Então nós temos que ver que o lugar que está pertencendo à configuração do conhecimento humano, este conhecimento justamente vai dizer respeito à natureza e ao próprio espírito que juntos, mas até desdobrados em alguns momentos nas diversas ciências, irá conter todo o universo que se pode conhecer. E, na verdade, o Hengel está pensando justamente desse conhecimento global e que vai acampar ou incluir ou inserir todo um saber diverso. Ou seja, todos os caminhos que levam ao saber. E a ação humana, por sua vez, vai encontrar-se nesse saber absoluto um fundamento para até mesmo lhe justificar ou justificar esse saber absoluto, tá? E aí nós vamos ver também que essa obra ela vai trazer uma confluência desses saberes que vão se sustentar uns aos outros e, antes de tudo, uma relação, né, necessária entre saber das coisas, ter aquele conhecimento empírico, que não posso até saber dizer ou até propor que esse não venha a ser um saber, vamos assim, prático, experiencial, de conhecer o mundo, de conhecer o ambiente, mas também um conhecimento refletido da minha consciência, que é sobre um momento da formação do espírito que nunca parece acabado, nunca parece formado em todo o seu âmbito, porque tudo é um processo, é um movimento que vai surgir para logo até desaparecer numa gênese perpétua que nunca irá terminar. Então, nós podemos comparar o espírito humano a uma composição musical, às vezes até bem dissonante, onde o som que se vibra nesse momento logo irá se esvair para o próximo som aparecer em seu lugar, e assim até de uma forma sucessiva. E o intérprete, então, irá executar a peça que irá convocar a existência de instantes sucessivos. Mas este ato de reproduzir a frase musical vai ter também o dom de fazê-la desaparecer, de modo que vai ser preciso repetir uma execução, não é? Que até muitas vezes essa execução vai ter uma proposta ou até vai ser desenvolvida para evitar o esquecimento, tá? E aí nós temos também que ver que o Hengel ele está trazendo para nós todo o entendimento de uma circunstância e uma situação, de uma, vamos dizer assim, necessidade de vir a permanecer nesse buscar da ampliação da consciência a partir de o espírito não conhecer o limite. Sempre vai querer tudo, sempre vai querer descobrir mais, mas é preciso aprender aí a escolher, a mensurar, a descobrir o que é significativo.
E dentro dessas contingências que vão se oferecer, aquelas que conduzam realmente a algo que é considerado essencial e que venha a trazer a promessa de uma necessidade até da qual não se pode abrir a mão, aí essa necessidade principal do espírito é conhecer-se a si mesmo e se tornar transparente para si. Ao iniciar esse processo de conhecimento, ele se dá conta até, porém, do desejo de perdurar que o saber suscita e, deste modo, acaba até por descobrir a pulsão infinita que o impele para a eternidade. Então, essa pulsão, ela age como um negativo, tá? Sempre com a proposta de reivindicar o que lhe falta. É como se viesse a desenvolver um poder negativo, que é um poder instigador, que leva o ser a nunca se satisfazer com o que conhece e sempre buscar conhecer mais. Então, a visão até de Engel, nesse aspecto, é que o espírito provoca o ser a nunca ficar satisfeito com o que conquistou. E aí a pergunta que quem sabe você já está brotando, Vinícius, seria: e o que é esse espírito? Esse espírito é justamente a consciência. Esse espírito é justamente a mente, é o cognitivo, é o entendimento, é o intelecto. É nesse sentido que Engel está utilizando o termo espírito, né? No alemão Geist, né? E aí, sem deixar até de reconhecer a importância das ciências naturais, Engel quer remediar assim a carência que o homem tem de si mesmo, tá? E para isso até nada melhor do que seguir a formação do espírito. Desde as formas mais elementares da percepção sensível, né? Aí entra a questão já do existencialismo de Engel, até a forma mais elaborada que o conceito vem a proporcionar. E essa gênese espiritual, em seu completo desenvolvimento, é o que ele chama de fenomenologia do espírito. Tá? E isto é, então, a descrição completa das figuras de consciência nas quais o espírito vai se manifestar com aquele que pouco a pouco aprende a se conhecer. E aí nós vamos ver que a gênese do espírito é, ao mesmo tempo, a lógica e a histórica. Isso quer dizer que a necessidade lógica ela está presente, tá? E de uma forma até muito contundente em toda parte, funcionando assim dentre as alternativas precisas e bem definidas para poder justamente produzir esse saber necessário. E esse saber, por mais lógico que seja, nunca venha deixar de depender de circunstâncias contingentes. Então, que este acaso histórico venha fazer surgir aqui e ali, ao mesmo tempo, a história que jamais vai deixar de ter um sentido. Até porque aquilo que parecia ser apenas fruto do acaso acaba por se revestir de uma forma lógica que irá se chamar de conceito. Então, o acaso sempre irá se transformar em necessidade. E aquilo é até que, vamos dizer assim, nós chamamos de história pensada em Engel, tá? Tudo que parecia separado vai confluir, então, na direção dessa história, como se tornando afluentes de um rio, não é? Em que a direção da foz desse rio é o contingente, ou o acaso. E a liberdade é o arbítrio organizado. E o necessário é o curso do mundo, tá? Então, esses elementos, eles vão se solicitar uns aos outros, apesar até de opostos, tá?
para tender a formar uma unidade. Tender a formar uma unidade de quê? De contrários. E aí sua relação será chamada, nesse aspecto, da dialética. Aí é que surge, que nasce a dialética hegeliana. Tá? Justamente vai surgir por causa dessa interdependência. E parece, e até que a dialética hegeliana, ela é um contraponto à dialética socrática. Porque a dialética hegeliana vai trabalhar com contrapeso. Tá? Então, ela é uma ruptura com a proposta da dialética do mundo antigo para uma dialética do mundo moderno, para uma dialética que vai trazer novas possibilidades de contrapropostas que vão surgir para compor uma nova percepção do que está sendo proposto. E aí, essa resignificação proposta por Hegel, nessa fenomenologia de Hegel, vai ser oportuno até nós pensarmos o ponto de vista histórico, porque nela a história do Ocidente é pensada na fenomenologia do espírito. A história do Ocidente é trabalhada. E é trabalhada até o ponto máximo de uma ruptura, em que o mundo antigo, tá? E o nascimento da modernidade, até na qual, vamos dizer assim, nós vamos nos encontrar, porque hoje vivemos uma modernidade líquida, né? Isso vai explicar de uma forma até o porquê que essa obra de Hegel apresenta até hoje uma originalidade, um vigor e até vamos poder colocar aqui um papel significativo na formação de um indexador matricial das alternativas espirituais que se oferecem ao mundo herdado por nós, tá? E aí ainda nós vamos ter, no anúncio que está proposto de um desenvolvimento da fenomenologia do espírito, ou de trazer um entendimento, uma interpretação da fenomenologia do espírito, é justamente nós vemos também que Hegel está se empenhando e se empenha em examinar as diversas formas que o espírito assume em seu caminho rumo à totalidade que ele aspira a ser. Quem aspira a ser? O consciente, o ser, o intelecto, a capacidade de descobertas, não é? E aí segue as estações do caminho que vão se deter ao pacientemente descobrir de cada um elemento de saber dentro de cada caminho, dentro de cada oportunidade, dentro de cada descoberta. Então nós vamos ver que vão surgir assim duas escrituras, duas partes. Estando a primeira empenhada em descrever os experimentos que a consciência primitiva realiza, tá? E esse modo a facilitar nossa recordação, ao passo que a segunda já é escrita para nós, leitores, que nós vamos julgar muito até mais sábios e muito mais até oportunos dentro desse processo histórico proposto por Hegel, tá? E uma outra questão também, que aí é nós virmos a compreender que, acompanhando esse curso e percurso da consciência, nós iremos descobrir, enquanto acompanhantes dessa obra, uma consciência e uma autoconsciência da razão observante e até da razão que podemos dizer ética do ser
e de um espírito que é educado, formado em uma consciência moral que finalmente é também religiosa e em todo o tempo ela é também pautada em padrões que possibilitam uma condição de que ela venha aparecer como uma ciência impulsionadora de uma formação integral do ser. Então, é a partir desse saber absoluto, é a partir dessa busca pela descoberta, pela busca do parecer e alcançar a natureza tanto humana como divina, tanto a singular como a plural, tanto a finita como a infinita, que Hegel vai trabalhando também, desenvolvendo uma filosofia da religião dentro da obra Fenomenologia do Espírito. Tá? Então essa mais ou menos seria a proposta geral para nós podermos interpretar e compreender o que está propondo Hegel nessa obra singular Fenomenologia do Espírito.